À medida que os irmãos forem encontrando, peço que se coloquem de pé, para que assim, juntos, em uníssono, faremos a leitura da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Só aguardar um instantinho para o acolhimento da Cristiane. Bom te ver, Cristiane. Que Deus abençoe sua vida. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Todos juntos, diz assim a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Palavra do Senhor. A igreja pode assentar-se. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor Deus. E esse texto, Pai querido, tão significativo para nós, compartilhado pelo apóstolo Paulo há tanto tempo atrás, impulsionou, ó Deus, um instrumento usado pelo Senhor no século XVIII. Neste sermão, neste texto, ó Pai, George Whitefield abençoou inúmeras pessoas que ouviram esta palavra. E a nossa oração ao Senhor neste momento é que esse sermão, talvez desconhecido para muitos aqui, Senhor, também seja canal de bênçãos para nossas vidas na noite de hoje. Fica conosco, ó Pai, nos abençoe. Assim nós oramos a Ti, em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, a doutrina da regeneração, ou a doutrina do novo nascimento em Cristo Jesus, embora seja uma das doutrinas mais fundamentais da nossa religião, a saber, da religião cristã, embora ela tenha sido apresentada de maneira tão clara e em muitas vezes tem sido enfatizada nos escritos sagrados, no entanto, infelizmente, é tão raro que algumas pessoas não conseguem considerar exatamente o que ela expressa, e infelizmente ela não é bem entendida por aqueles que professam a fé em Cristo. É verdade, os homens em suas maiorias, eles são ortodoxos no seu credo religioso. Alguns homens até acreditam que existe um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Os crentes até mesmo creem que este homem é Jesus Cristo. Uma outra verdade apresentada pelas Sagradas Escrituras, que não há nenhuma dúvida para cada um de nós, é que não existe um outro nome debaixo do céu pela qual cada um de nós possamos assim sermos salvos. Mas, irmãos, em alguns momentos, nós declaramos que nós somos regenerados, mas ser regenerado significa ser renovado pelo próprio Espírito Santo, significa nascer de novo, significa ter uma transformação nas faculdades mais íntimas das nossas mentes, antes que possamos realmente chamarmos Cristo de Senhor. A regeneração também pode ser vista como uma evidência de que aqueles que verdadeiramente tiveram esse encontro com Cristo participam dos méritos do seu sangue precioso. Alguns talvez estejam dispostos a gritar como Nicodemos: como pode isso? Ou como os atenienses que numa certa ocasião disseram o seguinte: o que quer dizer esse tagarela apontando para Paulo? Parece ser um porta-voz de doutrinas estranhas. E eles diziam isso porque é algo totalmente estranho, o entendimento que nós precisamos nascer de novo. Os atenienses questionavam Paulo: que doutrina é essa estranha de novo nascimento? Nicodemos questionava no seu ser: como posso eu voltar ao ventre da minha própria mãe? Que eu possa, portanto, nesta noite, contribuir para a cura dessa lepra, esse erro fatal de tais pessoas, que seria o de separar o que Deus tem inseparavelmente unido e pensar que elas estão justificadas em Cristo, ou talvez que tiveram os seus pecados perdoados e que a sua perfeita obediência foi a elas imputadas, quando na verdade elas não foram santificadas, não mudaram a sua natureza e nem foram feitas santas. Então eu pedirei licença para ampliar para os irmãos as palavras inseridas nesse texto da seguinte maneira: em primeiro lugar,
eu vou me esforçar para explicar o que se entende por essa expressão no texto, se alguém está em Cristo. Agora, uma pessoa pode dizer que está em Cristo de duas maneiras, queridos irmãos. Em primeiro lugar, apenas através de uma afirmação exterior. E nesse sentido, todo aquele que é chamado de cristão, ou todo aquele que é batizado na igreja de Cristo, pode sim dizer que está em Cristo. Mas nós precisamos entender que este não é o único significado da frase do apóstolo Paulo diante de nós. É evidente, porque então todo aquele que profere o nome de Cristo, ou é batizado na igreja visível, seria uma nova criatura. Tal afirmação é notoriamente falsa, sendo muito evidente acima de qualquer contribuição, ou suspeita que comparativamente poucos daqueles que são nascidos na água são verdadeiramente nascidos também no Espírito. Para usar uma outra maneira espiritual de falar, muitos que são batizados na água nunca foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Resta, portanto, que esta expressão, se alguém está em Cristo, deve ser entendida num segundo aspecto, num segundo modo, e com significação mais próxima, que estar nele é participar dos benefícios dos seus sofrimentos. E aí tem um problema para o crente hoje, que o crente não quer participar dos sofrimentos de Cristo. Para estar nele não é apenas uma profissão de fé externa, mas precisa ocorrer uma mudança no interior, uma pureza de coração, a verdadeira coabitação do Espírito Santo dentro de nós. Para estar nele, de modo a ser misticamente unido por uma fé viva e verdadeira, e assim receber a virtude espiritual dele como membros de um corpo natural, o fazem em relação à cabeça, ou os ramos da videira o fazem em relação à videira. Mas é um verdadeiro cristão, aquele que no interior, cujo batismo não é apenas o selo externo com da água, mas aquele que é batizado no coração, no Espírito, e cujo louvor não é do homem, mas de Deus. É esse que nasce de novo. Ou como fala em outra passagem do apóstolo Paulo, não é a circuncisão nem a incircuncisão que valerão de si mesmas, mas sim o fato de ser uma nova criatura. O que equivale, o que ele declara no versículo que nós juntos lemos aqui, é que se alguém está verdadeira e propriamente em Cristo, esse sim pode ser considerado como uma nova criatura. Mas em segundo lugar, o que nós precisamos e devemos entender como uma nova criatura? Aqui é evidente, irmãos, à primeira vista, que essa expressão não é para ser explicada como se houvesse uma mudança física necessária em nós. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é simplesmente uma transformação que nós fôssemos reduzidos aos nossos estados primitivos, para assim sermos criados novamente por Deus. Paulo não está falando de uma mudança física, pois se assim o fosse, certamente seria como Nicodemos imaginou. Deveria se inserir segunda vez no ventre da nossa mãe e nascermos de novo, infelizmente. Mas a pergunta que nós devemos fazer, será que se fosse uma alteração física, será que se fosse um processo de voltar ao ventre da nossa mãe, de que isso serviria ou contribuiria para nos tornarmos verdadeiramente novas criaturas? Uma vez que aquele que nasceu da carne seria ainda da carne. E, consequentemente, ele receberia as sementes de todos os tipos de pecado e toda a corrupção oriunda dela. Não, meus irmãos. Isso só que significa que temos de ser modificados, sem nossas qualidades e nos ânimos das nossas mentes, e que nós devemos esquecermos completamente das pessoas que nós fomos outrora, antes de termos um encontro com Cristo. Como se poderia dizer de Naamã quando ele recuperou de sua lepra,
A sua carne tornou-se carne de uma criança. Ele era um novo homem. Da mesma maneira, nesta analogia, nós devemos pensar que as nossas almas, ainda que tenhamos cometido pecados, elas já foram purgadas, purificadas e lavadas de todas as suas escórias naturais, sujeitas e sujas pela lepra, não pelos nossos feitos, não pela ação na carne, mas pela atuação abençoadora do Espírito Santo, para que possamos verdadeiramente dizermos que fomos feitos filhos de Deus, que verdadeiramente nós nascemos de novo. E essa mudança gloriosa, nós precisamos entender, ela é forjada na alma. É exatamente por esse motivo que nós não conseguimos explicar facilmente. Por isso que Nicodemos ficou rendido diante de Cristo sem entender. Como pode? Como poderei eu voltar ao ventre da minha mãe? Era ilógico. Por isso os atenienses, entendendo o discurso de Paulo ou não compreendendo, começaram a afirmar: que doutrina estranha é essa? Como pode o homem ser feito de novo? Como pode o homem ser criado de acordo com aquilo que ele foi criado para ser, digo, no seu estado original? Isso não é facilmente explicado, porque ninguém conhece os caminhos do Espírito Santo, a não ser o próprio Espírito de Deus. Mas esse texto também nos diz, em terceiro lugar, que nós devemos espiritualmente nascermos de novo. Queridos irmãos, a doutrina da regeneração, ela é tantas vezes repetida no Novo Testamento, porque diz assim o grande profeta e instrutor do próprio mundo: se um homem não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando Cristo ele diz, se um homem, ele está dizendo o seguinte: aquele que descende de Adão, aquele que é destituído da graça de Deus, aquele que foi afetado pelo pecado original, aquele que é totalmente depravado no seu ser. E alguns homens e mulheres que não entendem isso hoje ficam afirmando: mas espera aí, tem alguns resquícios de bondade em mim, eu não faço isso, eu não faço acolá. E para algumas pessoas eu digo: então você não é filho de Adão. Mas para os filhos de Adão, que nascerem de novo da água e do Espírito, aí sim, eles poderão entrar no reino de Deus. Mas se isso não acontecer, se esse filho de Adão, a saber, nós os homens, se não nascermos na água e do Espírito, não poderemos entrar no reino de Deus. E para que não se diga que passei apressadamente sobre o significado dessa afirmação, talvez vocês, como Nicodemos, venham rejeitar a doutrina apenas porque não podemos imediatamente explicar como essa coisa pode ser. Portanto, o nosso bendito Mestre Jesus afirma, por assim dizer, através de um juramento: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Significa que nós somos ordenados a sermos renovados no Espírito, ou seja, como foi explicado antes, não apenas com um selo visível, com um batismo de água, mas antes nas faculdades mais íntimas da nossa mente. Significa aqui, meus irmãos, sepultar o velho homem, que é corrupto, para estabelecer o novo homem, que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, de quem as coisas velhas devem passar longe, e que todas as coisas devem ser feitas novas, e que seremos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou como me parece, não houve outra passagem a ser produzida além das palavras desse texto. Não há nenhuma outra informação de um processo de regeneração diferente deste, porque o texto é completo, é suficiente, uma vez que o apóstolo nele afirma positivamente: se alguém está em Cristo, é nova criatura. O apóstolo Paulo declara que este é o decreto irrevogável do Todo-Poderoso, que sem santidade não podem ver a Deus. E sem santidade aqui precisamos entender que foram aqueles que foram transformados no seu íntimo, aqueles que foram mudados nas suas entranhas, aqueles que foram transformados puros por regeneração e não por vontade própria,
Aqueles, meus irmãos, que agora expressam a imagem de Deus que está gravada profundamente nas suas almas. São exatamente esses que Paulo diz que agora podem ver o Senhor. E é bastante notório, meus irmãos, que o nosso divino mestre, na famosa passagem antes referida a respeito da necessidade absoluta que o homem tem da regeneração, ele não tenha dito que, a não ser que se alguém não nascer de novo, ele não deve. Então isso já derruba alguns questionamentos dos dias atuais, de que o homem pode ou não escolher essa benesse para a sua vida. Mas o apóstolo Paulo, ele diz efetivamente o seguinte: a menos que alguém nasça de novo, não pode entrar no reino de Deus. Se nós refletirmos, queridos irmãos, de fato, no primeiro e no principal fim da abençoadora vinda do Senhor, nós veremos que foi para ser pela propiciação pelos nossos pecados, para dar a sua vida em resgate de muitos, em resgate de nós que aqui estamos. Mas então, se os benefícios da morte do nosso querido Redentor não se estender mais do que apenas obter o perdão pelos nossos pecados, não teremos sequer um pequeno motivo para nos alegrarmos. Da mesma maneira que um criminoso condenado que está prestes a perecer por uma doença fatal receba o perdão do juiz, que valia terá um homem ser solto das suas cadeias se ele já está condenado à morte por uma doença fatal que o aflige? Assim também, meus irmãos, deveria ser para os cristãos. Faria bem considerar que não há apenas um obstáculo legal para a nossa felicidade, já que como somos transgressores da lei, mas também há uma impureza moral em nossa natureza, que nos torna incapazes de apreciar o céu como foi provado antes, até que alguma grande mudança seja operada em nós. É necessário, portanto, a fim de tomarmos a redenção de Cristo por completa, que devamos observar e recebermos essa concessão do Espírito Santo de Deus, não simplesmente para algo para ser mostrado aos homens, mas para que ocorra verdadeiramente a mudança na nossa natureza, e para assim que sejamos preparados para a apreciação daquela felicidade que o grande Salvador comprou com o seu precioso sangue para nós. Por isso, queridos irmãos, as Sagradas Escrituras nos informam a quem Cristo justifica. A palavra de Deus nos informa por quem os seus pecados Ele perdoou, a quem Ele imputou a sua perfeita obediência. A esses, a quem Ele santifica, purifica e limpa e muda totalmente as suas naturezas corrompidas. Como a Escritura também fala em outro lugar, Cristo é para nós justificação, santificação e também a nossa redenção. E eu quero concluir, queridos irmãos, que nós observamos um grande número de pessoas que em muitos momentos se apresentam muito pontuais nas suas manifestações regulares no culto público ou até mesmo de maneira privada, como também pessoas que se apresentam de maneira até reverente para a participação da comunhão santa. Algumas pessoas que até de vez em quando estendem também as suas mãos para atender aqueles que estão necessitados. Mas só que há uma desgraça aqui, porque eles estão descansando apenas no uso e na observação dos meios, e acham que tudo está acabado e realizado quando eles cumprem os ritos sagrados. É verdade, irmãos, são meios, nada além disso, são apenas meios, fazem parte da religião, mas não são toda a religião. E será que essas pessoas, elas são mais religiosas que os fariseus? Os fariseus, vocês se lembram, jejuavam 2 vezes na semana, davam o dízimo de tudo aquilo que possuíam, e apesar disso não foram justificados, como o nosso próprio Salvador nos informa aos olhos de Deus. Talvez você nessa noite, como fariseu, tem jejuado com frequência, tem feito longas orações, talvez como Herodes, vocês têm ouvido sermões de bom grado, mas ainda assim,
Talvez vocês continuem vaidosos e fúteis, imorais e mundanos, e acham que estão sendo diferentes do resto dos seus vizinhos maus, simplesmente porque vocês estão indo para a igreja. Que proveito há nisso? Se é apenas algo exterior, será que vocês são melhores do que eles? Não, meus irmãos, de modo nenhum. Pelo contrário, de longe vocês são piores. Porque se nós usarmos dos meios e ao mesmo tempo abusarmos deles, nós assim estaremos incentivando outras pessoas a pensarem que não há nada neles e, portanto, nós devemos esperar receber a maior condenação. A síntese aqui da questão é esta: o cristianismo ele pode incluir moralidade, da mesma maneira que a graça ela faz com a razão. Mas se nós formos apenas meros moralistas, se nós não estivermos interiormente renovados espiritualmente e mudados pela operação miraculosa do poder do Espírito Santo, e se as nossas ações morais não resultam a partir do proceder de um princípio de uma nova natureza que o apóstolo Paulo compartilha aqui, então nós não podemos ser chamados de cristãos. E seremos encontrados nus naquele grande dia, não sendo contado no número de pessoas que têm a justiça de Cristo imputados a eles para a justificação, e nem teremos a santidade de Cristo em nós suficiente para apaziguar os nossos conflitos e para cumprir as exigências que vão atender o prazer de Deus. Permitam-me, portanto, como foi proposto, sinceramente exortá-los, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você haja segundo essas convicções que o apóstolo Paulo traz aqui, para que vivamos como cristãos que são ordenados pelas Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras assim nos diz: lançar fora o velho homem e colocar no seu lugar o novo homem, que é criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. E aqui, meus irmãos, nós encerramos essa palavra compartilhada por George Whitefield. E que essa palavra seja uma realidade para nós. Que a nossa regeneração não seja apenas algo visível, conforme nós dizemos, no dito popular, para inglês ver, talvez aqui para crentes verem. Mas que verdadeiramente a nossa regeneração seja essa operação que ocorre de dentro para fora, que mude e mexa com as nossas entranhas, que nos coloque em disposições diferentes. Marcelo, hoje, por favor, vou te interromper. Espera só ali mais um pouquinho, já estou concluindo o sermão. Queridos irmãos, precisamos entender aquilo que a palavra de Deus nos diz aqui. E se você entendeu essa palavra, eu quero lhe convidar a orar juntamente comigo nesta hora. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, a tua igreja se coloca diante do Senhor nesta hora. Aqui nós ouvimos, ó Deus, a palavra não minha, mas a palavra, Senhor Deus, do Senhor, que foi anunciada pelo apóstolo Paulo e outrora compartilhado com a igreja, através de George Whitefield. Senhor Deus, esta palavra, ela vem sim ao nosso encontro hoje, ó Pai, porque em muitos momentos nós temos vivido assim, com moralidade. As palavras são fortes, os discursos são arrogantes, mas em muitos momentos o nosso coração não exala aquilo que sai da nossa boca. E a começar por este que fala com o Senhor neste momento. Quebranta os nossos corações, ó Deus. Mude as nossas disposições mais íntimas, ó Pai, para que sejamos e vivamos de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu na Tua palavra. Que não seja o nosso querer, ó Deus, que não seja a nossa vontade, que não seja a nossa vaidade fútil, mas que seja a Tua vontade sobre nós. Porque uma vez, ó Deus, que a Tua palavra nos diz que fomos regenerados pelo Senhor, a Tua palavra também nos diz que agora é o Senhor que vive em nós. Que seja o Senhor a nos dirigir, ó Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja. Tenha misericórdia de nós nesta hora. Assim nós Te louvamos, ó Deus, agradecidos em nome de Cristo. Amém e amém.